Nos Estados Unidos, a Casa Branca afirmou que não vai aceitar uma redução unilateral de tarifas de importação com a China. O presidente Donald Trump diz buscar um acordo justo com Pequim. Segundo Trump, o governo americano está negociando acordos comerciais com vários países. Donald Trump disse ainda que a China e a União Europeia estão entre os que mais se beneficiaram das antigas tarifas, mas que isso deve mudar. Faremos um acordo justo com a China, disse. Fontes da Casa Branca afirmam que as tarifas contra importados chineses devem cair dos atuais 245% para taxas entre 50% e 65%. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou que não haverá redução unilateral das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos importados da China. Em relação à política interna, Trump assinou ordens executivas para reestruturar o Departamento de Educação do país e disse que há uma possibilidade de que as tarifas automotivas de 25% sobre o Canadá aumentem. Donald Trump reforçou que não tem intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. A declaração vem depois de diversas críticas à atuação de Jerome Powell. Também o presidente dos Estados Unidos afirmou ter um acordo de paz com a Rússia, mas acusou o presidente da Ucrânia de dificultar as negociações. Donald Trump afirmou que imaginava ser mais fácil negociar com o presidente Volodymyr Zelensky, mas que acredita num acordo entre os dois países. Mais cedo, o presidente americano foi duro com Zelensky. A situação da Ucrânia é crítica, ele pode optar pela paz ou continuar lutando por mais 3 anos até perder o país inteiro, postou numa rede social. O presidente Volodymyr Zelensky se nega a ceder territórios, até mesmo a Crimeia, que foi tomada pela Rússia em 2014, bem antes do início da guerra. Donald Trump disse que planeja se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois da viagem que vai fazer à Arábia Saudita no mês que vem. Antes disso, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, promete ir a Moscou. Também numa rede social, o presidente da Ucrânia afirmou que as emoções estavam à flor da pele hoje e que cada país tem uma posição. O Hamas divulgou imagens de um refém israelense sequestrado na faixa de Gaza há mais de 1 ano e meio. Omri Miran, de 48 anos, pede para ser libertado. A família não autorizou a divulgação do vídeo e, em um comunicado, declarou que Omri é forte e vai resistir, mas que todos estão de coração partido. O refém Omri Miran já tinha aparecido em outro vídeo há quase 1 ano. Sem um acordo de cessar-fogo para a guerra que acontece na faixa de Gaza, os terroristas do Hamas intensificaram a divulgação de imagens dos sequestrados que estão presos no território palestino. O governo israelense exige a libertação de todos os 59 reféns e classifica esse tipo de gravação como terrorismo psicológico. O primeiro-ministro discursou hoje no Dia da Memória do Holocausto. Benjamin Netanyahu comparou o Hamas com os nazistas que mataram 6 milhões de judeus. Eles desejaram matar e destruir todos os judeus, mas isso não vai acontecer, afirmou. Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, acusou o Hamas de prolongar a guerra ao não libertar os reféns. Em Moçambique, cerca de 300 pessoas foram resgatadas de grupos autoproclamados na Pramas. Uma notícia para ver no Giro pelo Mundo. O exército moçambicano anunciou o resgate de pelo menos 280 mulheres e crianças que terão sido raptadas por um grupo que se autoproclamava na Parama, guerreiros tradicionais historicamente respeitados nas comunidades do norte e centro de Moçambique. Segundo as autoridades moçambicanas, o grupo privou as mulheres e crianças de liberdade por mais de 2 semanas numa antiga base de ex-guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, força de oposição contra o qual as autoridades lutaram durante a Guerra Civil dos 16 anos.
Nos últimos meses, as autoridades têm denunciado diversos ataques de grupos que se autoproclamam naparamas em vários pontos de províncias do centro e norte de Moçambique. Pelo menos uma pessoa foi morta e 3 outras ficaram gravemente feridas num ataque com faca numa escola da cidade de Nantes, no oeste de França, segundo a autoridade daquele país. De acordo com fontes policiais, várias pessoas foram esfaqueadas por um colega. O presumível agressor foi detido no local depois de ter sido imobilizado por um membro do pessoal docente. Conforme explica o jornal francês Le Parisien, o jovem que realizou o ataque tinha tendências suicidas. A mesma publicação explica que, antes do atentado, o adolescente enviou um manifesto a todos os alunos da escola, no qual critica o atual sistema global, chamando-o de destrutivo para a humanidade e o planeta. O presidente ucraniano manteve conversações com o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa em Pretória antes de deixar o país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interrompeu a sua visita à África do Sul na sequência do ataque mortal da Rússia a Kiev durante a noite. Zelensky, que só aterrou no país na quarta-feira à noite, disse que partiria após uma reunião com seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa em Pretória, na quinta-feira de manhã. A decisão foi tomada em resposta a um ataque em larga escala de mísseis e drones russos que matou 9 pessoas e feriu mais de 70 na capital da Ucrânia. O líder ucraniano deslocou-se à África do Sul, que detém atualmente a presidência do G20, numa tentativa de aproximar uma paz justa. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentou piora clínica com elevação da pressão arterial e agravamento dos exames laboratoriais hepáticos. Conforme o boletim divulgado nesta quinta-feira, 24, pela equipa médica, o ex-chefe de Estado permanece internado na UTI, unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta e sob recomendação de não receber visitas. Jair Bolsonaro será submetido a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa, conforme diz o boletim. Um turista se desequilibrou e caiu em um rio na Índia enquanto tentava tirar selfie na última segunda-feira. O homem estava sobre uma rocha quando ocorreu o imprevisto. Por sorte, trabalhadores que estavam nas proximidades presenciaram o incidente e jogaram uma corda para resgatá-lo. As autoridades locais alertam que é preciso contemplar a paisagem com cuidado para evitar acidentes. E em Portugal, uma manifestação de imigrantes resultou em confrontos no Porto. A polícia teve de intervir para afastar grupos anti-imigração. O protesto decorria de forma pacífica até que um rapaz se infiltrou com um discurso anti-imigração e entrou em confronto com os manifestantes. De megafone na mão e em tom provocatório, o jovem, alegadamente pertencente ao movimento Reconquista, gritou contra os imigrantes e contra as políticas de imigração do governo. A confusão obrigou a intervenção policial. Dezenas de imigrantes encontravam-se junto às instalações da AIMA, no Porto, para pedir respostas aos atrasos nos processos de regularização. Eu tenho 3 filhos. Se eu deixo o meu filho em casa, dormir sozinho, passar a noite sozinho, o CPJ me toma, a polícia vai à minha casa e eu fico sem os meus filhos. Eu trabalho, eu deixei os meus filhos à escola mais cedo, eu trabalho, eu não posso estar faltando porque eu tenho os meus compromissos. Além dos relatos emocionados, também se ouviam frases como "somos imigrantes, não somos criminosos". Quando a nossa lei de imigração muda, quando fomos nós que permitimos que ela mudasse, porque tivemos o poder de votar.
mudar. E isso significa política imigratória mais dura ou menos dura, tem tudo a ver connosco. Não é só com uns e com outros. Está em causa os direitos dos imigrantes, está em causa a humanidade, está em causa as políticas de imigração, que são políticas que estão a andar para trás. São políticas cruéis, são políticas que maltratam os imigrantes que aqui trabalham e descontam. São políticas que não servem a este país. A manifestação, organizada pela Associação Solidariedade Imigrante, em conjunto com outros movimentos de defesa dos direitos dos imigrantes, já tinha sido previamente anunciada. O velório público do Papa Francisco começou desde ontem no Vaticano. O corpo irá ficar exposto até amanhã, sexta-feira. O caixão do Papa Francisco saiu da capela onde estava rumo ao local do velório aberto ao público, ainda dentro dos muros do Vaticano. Logo que chegou, houve uma cerimônia que reuniu religiosos. Depois, as portas foram abertas ao público. Mais tarde, a premier da Itália, Giorgia Meloni, e o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também compareceram ao velório. O corpo do Papa ficará exposto até sexta-feira. No dia seguinte, o caixão será transportado para o centro de Roma, onde haverá o sepultamento. A segurança foi reforçada nas ruas do Vaticano e arredores. Segundo a Defesa Civil da Itália, 200 mil pessoas devem comparecer ao funeral do Papa Francisco no próximo sábado, além de cerca de 200 chefes de Estado. A polícia usa drones e câmeras de segurança para acompanhar a movimentação nas ruas e também realiza operações de monitoramento no rio Tibre. Enquanto isso, os cardeais voltaram a se reunir nesta quarta-feira para definir os próximos passos após a morte do Papa. 133 cardeais vão participar do chamado conclave em maio para escolher o sucessor de Francisco.